E a gente já vai direto conversar com o nosso analista internacional, Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP. Flávio, de onde você fala hoje, Flávio? Bom dia. Bom dia, eu falo daqui de Berlim mesmo, aqui para mim já é boa tarde, já são 20 para 1 da tarde. Bom dia. Bom dia, Guten Tag, já é isso? Aqui é Guten Tag já, exatamente. Tá certo. E Flávio, bom, vamos falar aqui inicialmente, né? São vários os temas, né? A gente vai abordar aqui, mas vamos começar pela vitória, né? Do Viktor Orbán, né? Que derrotou a oposição, conquistando aí o 5º mandato na Hungria. O partido do premier de ultradireita conquistou aí 135 das 199 cadeiras no parlamento, com 91% dos votos. A oposição conseguiu 56 cadeiras e a campanha teve a guerra também na Ucrânia como um tema central, né, Flávio? E qual que é a repercussão internacional e desafios agora desse país que pertence à União Europeia, mas se tornou aí um dos maiores aliados na região do presidente russo Vladimir Putin? Qual que é a sua expectativa? E, enfim, agora a ultradireita ganhando aí mais poder na Hungria, já estava com poder e continua com poder, né, Flávio? Olha, o resultado, em primeiro lugar, não surpreendeu. As pesquisas de opinião já davam uma vitória bastante clara para o partido do primeiro-ministro, do Viktor Orbán, né, no caso. Já vinha dando uma vantagem de 3, 5, 6 pontos percentuais, de acordo com o instituto que fazia a pesquisa. Assim mesmo, deve-se ressaltar que há denúncias de que o sistema eleitoral da Hungria passa por distorções. Eu mesmo confesso que eu não entendo muito bem como é que funciona o sistema. Eu sei que há, por exemplo, um percentual de cadeiras no parlamento que o partido vencedor obtém como um a mais, digamos assim, uma vez que ele seja declarado aquele que foi mais votado na eleição. Isso fez, por exemplo, que o partido da Aliança Cívica, o Fidesz, da Fidelidade de Viktor Orbán, com 53% dos votos, 53,1% dos votos totais, onde houve, parece que aproximadamente 70% de comparecimento, um comparecimento bastante alto em termos europeus, ele ficou com 67% das cadeiras no parlamento, né? Ele obteve, como você comentou, 135 das 199 cadeiras. O bloco de oposição, que elegeu, assim como seu candidato, um político também do campo conservador, Peter Mark-Zay, ficou com 56 cadeiras. Um partido novo também, chamado o Nosso Lar Húngaro, que é um partido de direita, ganhou 7 cadeiras, e um partido que chama assim dos alemães na Hungria, não sei muito bem o que isso significa, devo dizer, né? Ficou com 1 cadeira, e não sei também qual é a inclinação desse partido, se ele vai se alinhar com a oposição ou com a situação na Hungria, né? O Orbán, ele se elegeu basicamente com as mesmas bandeiras que ele sempre teve, uma bandeira anti-imigração, xenofobia na Europa, e o resultado também não surpreende muito, porque se avalia, em geral, que a guerra na Ucrânia está contribuindo para fortalecer os grupos de extrema-direita, claro que com variações de acordo com o país, na Europa, de um modo geral, sobretudo pelo temor que existe da deterioração da situação econômica, né? Isso é uma coisa que está assim agindo como um elemento emocional na Europa inteira, ao mesmo tempo que existem pressões para que a União Europeia, os países da União Europeia, adotem uma postura mais agressiva em relação à Rússia, né? Não vou discutir aqui agora, nesse momento, se é justificado, se é injustificado, mas existe também um temor muito grande de que isso venha a deteriorar completamente a situação econômica da Europa como um todo, porque
a Europa depende, não é? Depende, assim, organicamente, por exemplo, da importação do gás russo, não é? A Rússia fornece gás para 25 países do continente, sendo que 9 desses países dependem exclusivamente do gás russo. Inclusive países como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, que têm uma postura muito agressiva contra o governo de Moscou, mas que no plano econômico dependem 100% da importação do gás russo no seu fornecimento de energia, ainda mais durante o inverno, né, quando isso contribui para o aquecimento dos lares e o serviço hospitalar. É bom lembrar que ainda estamos nos rescaldos da pandemia, isso não acabou, né? Embora tenha caído um pouco no noticiário, mas o fato é que a pandemia não terminou ainda, nós estamos ainda vivendo, inclusive, uma recessão econômica que pode se agravar agora. Tudo isso fez, naturalmente, com que a votação de Orbán, na verdade, se mantivesse dentro do seu padrão tradicional. Anteriormente, o seu partido tinha 133 cadeiras no parlamento e agora pulou mais 2 para 135. Né? Não foi uma variação muito grande desse ponto de vista. Mas o fato é que isso complica a situação dentro da União Europeia, porque as decisões mais importantes da União Europeia têm que ser tomadas por unanimidade dos países membros. E claro que Orbán vai ser uma pedra no sapato, por exemplo, daqueles que querem que a União Europeia adote sanções mais rigorosas contra a Rússia. Né? Então, a situação política fica mais tensa e contraditória ainda, não é? Dentro do próprio bloco da União Europeia. Há uma pressão muito grande, por exemplo, para que a Alemanha, que é um país recalcitrante em adotar sanções econômicas mais rigorosas contra a Rússia, né? Há uma pressão muito grande para que a Alemanha mude de posição. Inclusive, já houve uma pressão no passado para que a Alemanha, que não enviava armas para países beligerantes, né, em estado de guerra, enviasse armas para a Ucrânia, coisa que acabou acontecendo, e inclusive o governo alemão autorizou que outros países da Europa que importam armas da Alemanha pudessem enviar essas armas para auxiliar o governo ucraniano. Né? Isso nos remete, naturalmente, a uma discussão que vamos fazer a seguir sobre a guerra na Ucrânia, né? Mas o fato é que a eleição de Orbán não, como eu disse, não surpreende, seja pelo lado das pesquisas que já vinham sendo feitas, como eu disse, seja pelo lado do fato de que se estima que os grupos de extrema-direita, inclusive na Ucrânia, sairão reforçados internamente desta guerra. Então vamos lá, vamos entrar agora nesse tema da guerra diretamente, Ucrânia e Rússia. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, foi na manhã de ontem, né, na cidade de Bucha, né, nos arredores de Kiev, depois de centenas de corpos civis terem sido encontrados pelas ruas e também em valas comuns após a retirada aí de tropas russas. O Zelensky disse que o cenário é de crimes de guerra que devem ser reconhecidos pelo mundo como um genocídio. Bom, isso está repercutindo, obviamente, no mundo inteiro. Enfim, como é que você está analisando também essa questão, Flávio, em relação a essa guerra e mais essa notícia? Olha, a guerra na Ucrânia, eu confesso, Marilu e ouvintes, é a guerra mais complicada que eu estou seguindo em toda a história. Olha que eu vou dizer, do ponto de vista mais sistemático, digamos assim, eu comecei a acompanhar guerras quando eu trabalhava na United Press International, no escritório de São Paulo, fazendo tradução, e eu fui o encarregado, isso no ano de 1970, de seguir a cobertura da Guerra do Vietnã, que já era complicada, tá certo? Porque havia um contraditório de informações bastante complexo, digamos assim. Por exemplo, ao longo do tempo a gente descobriu que os Estados Unidos contabilizavam mortos civis como membros do Vietcong. Né? Então isso fazia aqueles números incríveis, que, assim, no caso dos combates, para cada
soldado norte-americano que morriam 10, 20, 30 Vietcongs, né? Mas eram, na verdade, também vítimas civis, né? Que eram feitas pelos bombardeios norte-americanos. Agora, na guerra da Ucrânia, o maior problema que nós estamos enfrentando, do ponto de vista jornalístico, envolve dois aspectos. Primeiro, o número de fontes independentes é praticamente nulo. A cobertura da guerra se resume àquilo que o governo de Kiev, através, sobretudo, do presidente Volodymyr Zelensky, disse ou desdisse. E através também daquilo que o governo de Moscou, normalmente através de Vladimir Putin, mas também de outros membros, disse ou nega ou afirma. No caso de Bucha, por exemplo, nós estamos diante dessa situação. O governo de Kiev denuncia como um crime de guerra. Realmente, alguma coisa aconteceu em Bucha. Isso não dá para tapar, digamos assim, com nenhuma peneira. Alguma coisa muito grave aconteceu lá, não resta a menor dúvida. E se confirmar que foram os soldados russos que mataram tantos civis, é uma situação gravíssima de denúncia contra a Rússia. Porém, o governo russo, através inclusive do seu representante nas Nações Unidas, nega que isso tenha acontecido. Eles alegam que quando os soldados russos deixaram a cidade em 31 de março, né, não havia nada desses mortos, desses corpos e valas comuns, e disseram, inclusive, que vão apresentar provas disso, ainda não apresentaram, mas disseram, o representante disse que vai apresentar provas disso em reunião do Conselho de Segurança da ONU. Né? Esse é um problema, o problema da informação. O outro problema é que existe, desde sempre, um parti-pris por parte da mídia mainstream do Ocidente contra a Rússia. Ou seja, que tem que ser somente as denúncias de atrocidades cometidas, acusações de atrocidades cometidas pelos soldados russos aparecem na mídia mainstream do Ocidente. Assim como é difícil da gente dizer, porque a mídia russa está censurada aqui na Europa, né? Eu não consigo acessar, por exemplo, aqui da Alemanha, a Russia Today ou Sputnik, né? Eu entro aí e diz assim, bloqueado, não se pode consultar. Às vezes eu tento entrar, inclusive através do noticiário brasileiro, né? nessas agências de notícias russas. E o contrário, do outro lado, também existe. Quer dizer, existe censura na Rússia também. Ou seja, é uma guerra onde existe uma grande cortina de fumaça em torno dela. Existem, entretanto, algumas certezas. A primeira certeza é que a Ucrânia está sendo devastada por essa guerra. Quer dizer, é um horror o que está acontecendo. Seja lá o que estiver acontecendo, é um horror. 10% da população ucraniana abandonou o país. Mais de 4 milhões de pessoas. Quer dizer, a Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, em torno de 10% já deixou o país, a maioria para a Polônia. 2,5 milhões, pelo menos. Isso são dados da ONU, aí são dados confiáveis. 2,5 foram para a Polônia, milhares foram para a própria Rússia, outros para a Bielorrússia, né? Mas ainda outros foram para outros países, a Romênia, vieram aqui para a Alemanha, que está recebendo uma carga enorme de refugiados também. Né? Ou seja, o país está devastado. A infraestrutura ucraniana foi devastada por essa guerra, tanto a infraestrutura militar, como, em muitos casos, a infraestrutura civil. As acusações mútuas seguem. O governo de Kiev diz que foram os russos dizem que foram os grupos de extrema-direita da Ucrânia, que existem, não vamos tapar isso também com a peneira, que agiram contra a própria população em muitos casos, sendo que já havia um estado de guerra dentro da Ucrânia entre o governo de Kiev e as províncias separatistas de Luhansk e Donetsk, né, no leste, na fronteira com a Rússia, em nome das quais a Rússia tenta justificar a sua, do meu ponto de vista, injustificável invasão. Né? Esse parti-pris da mídia ocidental atrapalha a percepção da guerra, porque, por exemplo, existiu desde sempre uma disposição de negar ou de minimizar o papel da OTAN nisso tudo. Quando é certo que a OTAN realmente avançou contra, inclusive, os acordos feitos no passado com outros governantes russos, a OTAN avançou em direção à Rússia, aumentando o cerco direto, né? Tentando chegar diretamente, como foi no caso da Ucrânia, o governo russo.
a fronteira russa, né? Também não se pode eximir o próprio governo de Kiev nessa situação, de culpa nessa situação. Porque Volodymyr Zelensky, aliás, um comunicador, né, que tem, evidentemente, toda uma preparação de comunicação em torno do que ele faz ou deixa de fazer, né, ele resistiu até o último momento a discutir a pauta das reivindicações russas, que agora parecem sobre os escombros do próprio país. Ele, inclusive, contraditoriamente, se dispõe a discutir, como essa questão da neutralidade da Ucrânia, né, em troca, naturalmente, coisa que ele pretende exigir, de segurança para o país diante da ameaça que existe russa, uma vez até que a Rússia está dentro da Ucrânia, a Rússia que invadiu a Ucrânia. Né? Isso realmente contribuiu para haver uma espécie de, assim, um certo isolamento da Rússia na geopolítica mundial, haja vista, por exemplo, a votação que houve na ONU. Né? 135 países votaram contra a Rússia, 35 se abstiveram, né? Dos 193 países que compõem a Assembleia Geral da ONU. Houve ausências significativas de aliados da Rússia, como a Venezuela, o Cazaquistão, não compareceram à reunião. Isso é muito grave para a Rússia. Também não pode se tapar isso com a peneira, embora a Rússia agora correu para debaixo da asa protetora da China, né, que não quer assumir também sanções contra a própria Rússia. O fato, Marilu, é que aconteça o que acontecer, né, o mundo, em geral, vai sair pior do que entrou nesta guerra. Né? É uma guerra local, Rússia e Ucrânia, mas que já é uma guerra mundial pelos efeitos que vai provocar. Por exemplo, o preço dos alimentos vai subir no mundo inteiro. Isso significa aumento da fome, isso significa aumento das doenças ligadas à desnutrição, isso significa problemas sociais graves, sobretudo na Ásia e na África, gravíssimos na África igualmente, mas que também haverá assim consequências para a América Latina, para o Brasil, inclusive, devido a preço de fertilizante e coisas desse tipo. Quer dizer, é uma situação que me lembra, agora, tatis mutandis, assim, me lembra a situação da Primeira Guerra Mundial. Se você lembrar bem, quando a gente lê sobre a Primeira Guerra Mundial, o que faziam aqueles que conseguiam, por exemplo, os intelectuais, artistas pacifistas, né, que não queriam apoiar nem a Alemanha, nem a França, nem a Inglaterra, né, o que eles faziam? Eles iam para a Suíça. Né? Daí os movimentos de vanguarda artísticos proliferaram em Zurique, na Suíça, num café famoso lá, em frente ao qual morava Lenin, que estava exilado, inclusive, nessa mesma época, na Suíça também, fugindo da repressão russa na ocasião. Quer dizer, nós estamos vivendo todo esse clima, inclusive, de intolerância, assim, de tentativa, eu até descrevi algo a esse respeito, tentativa de reduzir o colorido do mundo ao preto e branco. Né? Ou é preto ou é branco, não tem meio termo. Se você, por exemplo, aqui na Alemanha está se criando um clima assim, se você critica a OTAN, é porque automaticamente você é pró-Putin. Não é verdade. Eu mesmo sou um crítico da OTAN, eu não sou pró-Putin. Eu tenho muita crítica. O Putin, para mim, é um político de direita. Todas as ligações dele aqui na Europa são preferencialmente com partidos de extrema-direita. Quer dizer, agora, isso não me faz esquecer que a OTAN não é propriamente defensora da democracia no mundo, né? Nem da autodeterminação dos povos, nem da soberania nacional. Quer dizer, já interferiu de maneira criminosa em vários lugares, né? Aqui na Europa, inclusive, já visto na Sérvia, onde havia realmente uma situação terrível, né, de massacre de população, perseguições étnicas, religiosas e tudo mais. E a OTAN, olha que confusão, a OTAN, né, saiu bombardeando a Sérvia, à torta e à direita, inclusive a capital. Eu estive em Belgrado, eu vi os efeitos do bombardeio aéreo que a OTAN fez na capital. A cidade ainda hoje está cheia de feridas abertas, assim, parece há escombros para todo lado que a gente olha, devido àqueles bombardeios seletivos feitos contra os sérvios, que eram vistos como os inimigos pela OTAN. Ou seja, uma outra, para encerrar esse comentário aqui, uma outra consequência gravíssima dessa guerra é que a retórica militarista está em ascensão. E a retórica
pacifista, inclusive a retórica diplomática, está em declínio no mundo inteiro. Isso é uma consequência gravíssima. Eu vi, por exemplo, um artista de cinema famoso no mundo inteiro pedindo que milionários comprem aviões de guerra para mandar para a Ucrânia. Quer dizer, é terrível isso. É terrível, porque todo aquele esforço de pacificação que se fez, inclusive a partir, eu mencionei a guerra do Vietnã, que foi a primeira que eu cobri de maneira sistemática, não é? Tudo aquilo está se perdendo, está sendo jogado pela janela. O Partido Verde alemão, que sempre foi pacifista, está se tornando um sustentáculo da OTAN aqui na Europa. Quer dizer, é uma situação realmente assim de inversão de valores total. A Rússia deve ser responsabilizada pelo que aconteceu. Ela invadiu a Ucrânia não invadiu a Rússia. Tá certo? Vamos botar um pingo neste i. Agora, não dá para eximir as outras partes, inclusive o governo ucraniano, da culpa pelo que está acontecendo com a principal vítima disso tudo, que é o povo ucraniano. É difícil, Marina, está muito difícil. É difícil. Não, e aí, Flávio, chega aqui a notícia, né, do mainstream, enfim, a grande imprensa também dando agora, né, agora pela manhã, que um tanque com ácido nítrico, né, foi atacado em Rubishny, cidade da região de Lugansk, área separatista da Ucrânia, né? Enfim, segundo o governador regional ali de Lugansk, o ataque teria sido cometido aí por forças russas. Mas é isso que você falou, quer dizer, as notícias chegam, mas a gente acaba reproduzindo uma das versões. É isso, né? Mas o fato é que essa informação, por exemplo, hoje vai acabar circulando no mundo inteiro. Isso é fato, né? Claro, é verdade. Existem também informações de que havia lugares de produção de armas químicas na Ucrânia, inclusive favorecidas pela própria OTAN. Quer dizer, está muito difícil de deslindar. Por exemplo, com relação a essa informação que você disse que está circulando agora, né? Eu fico assim, de um lado eu acredito, de outro eu não acredito. É uma situação. Eu espero que depois se consiga fazer finalmente um rescaldo do que de fato está acontecendo no momento na Ucrânia, assim como só depois se fez o rescaldo do que de fato aconteceu no Iraque, por exemplo, com a invasão promovida pelos Estados Unidos, né, com uma acusação de que havia armas químicas que nunca existiram, na verdade. Então, são situações terríveis, né? E o que está acontecendo agora na Ucrânia é isso. Já houve informações, por exemplo, eu vi o filme dizendo que um tanque russo tinha passado por cima de um carro, matando o civil que estava lá dentro. E no frigir dos ovos era, na verdade, um tanque ucraniano, né? De fabricação soviética, porque o armamento que a Ucrânia dispõe, em boa parte, é de fabricação na antiga União Soviética, né? Então, sabe, é uma situação realmente terrível que exige muita calma, muito discernimento e defesa, no caso do jornalismo, da informação checada, da informação confirmada, da informação reavaliada constantemente, na medida do possível, por fontes independentes, né? Eu tenho lido muitos artigos, por exemplo, que falam sobre a situação dos grupos de extrema-direita dentro da própria Ucrânia, coisa, inclusive, que a mídia ocidental, durante a cobertura da guerra, tenta minimizar, dizendo que não, ou dizem que eles não têm a importância que dizem que se atribui a eles, ou dizendo até que eles sequer existem ou não existem, nos casos mais graves, né? Porque eles existem, sim, é impossível apagar o batalhão Azov do mapa, né? Assim como é impossível de apagar o fato de que, numa guerra, normalmente, tanto quanto pode se falar em normalmente, atrocidades existem de parte a parte. Não vamos também brincar com isso. É óbvio, né, que deve ter havido atrocidades cometidas pelo lado russo e atrocidades cometidas pelo lado ucraniano também. Me surpreenderia muito que houvesse simplesmente um lado que fosse os mocinhos e outro lado que fosse todos os bandidos, né? Isso é uma situação que foge à consideração do bom jornalismo.
Muito bem, Flávio, excelente análise, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, colocar todo esse questionamento em relação, né, o que é verdade, o que não é verdade, as versões, né, enfim, a verdade é aquela que acaba morrendo mesmo junto com a guerra, né, enfim, acaba Exatamente. sendo atacada, né. Mas é isso, Flávio, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Esperemos que tenhamos a oportunidade de comentar a paz. Até. Exatamente. E os pacifistas hoje estão sendo criticados, né? Sim, Então, é verdade. inclusive, não só nesse campo diplomático, mas assim, em conversas, a gente percebe que quem coloca essa questão, né, de pacificação é realmente criticado e é lamentável, como você falou, viu, Flávio? Muito, Tá muito bom. triste isso, os inversão de valores. Um beijo para você, Flávio. Até mais. Outro para ti e até mais, até uma próxima oportunidade. Até logo a todos as telespectadores e telespectadoras. Tchauzinho. Falamos aqui com Flávia Guiara, analista internacional, jornalista, escritor e professor aposentado da Universidade de São Paulo, USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.